Salve, salve, galera do PalestraCast aí. Sejam bem-vindos. Estamos hoje com a nossa treinadora do nosso gigante Alviverde, Camila Orlando, tá? Ela que acabou de assumir esse cargo extremamente importante na Sociedade Esportiva Palmeiras. E agradecer, já deixa o like aí, já deixa tudo certinho, comenta o que vocês acharam. E mais uma vez agradecer a Camila por tá dando essa oportunidade de nós entrevistarmos e do nosso público conhecê-la melhor. Então eu acho que isso é muito legal para o futuro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Camila, primeira coisa que eu queria te perguntar aí é o seguinte: ah, sabemos que essa jornada de treinador é muito complicada, né? Muito disputada. E então eu queria saber como foi o percurso para Camila chegar onde ela está hoje. Qual foi o percurso jogadora, treinadora, até você chegar nos dias de hoje, no cargo que você está? Olá, tudo bem? Primeiro, né, Gabriel, Juninho, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que a gente tenha também muitas oportunidades, possa ter muito tempo para conversar juntos, né? Uma alegria muito grande realmente poder ter me tornado treinadora do Palmeiras, né? Bom, mas vamos lá, né? Realmente o futebol ele faz parte de mim, minha vida inteira aí, né? Desde que eu me entendo por gente, eu jogo futebol na rua, mesmo diante dos desafios ali, né? Que não era tão era desafiador uma menina jogando futebol, mas eu sempre fui muito apaixonada. Eu sempre fui daquelas que realmente jogou futebol no intervalo, conversava sobre jogo, mesmo sendo de Brasília, né? Então, o futebol sempre fez parte de mim. E aí tive a oportunidade de estudar com bolsa, né, no Mackenzie, que é um colégio, né, que iniciou em São Paulo, depois veio para Brasília, que tem uma cultura esportiva muito legal, né? Então ali foi onde realmente eu tive um primeiro contato, que digamos diário ali, semanal com o futebol, com o futsal. E aí eu fui traçando a minha carreira e novos objetivos, né? Então, como eu falei, né, no Mackenzie foi onde realmente eu tive a oportunidade de ter esse contato mais próximo do futebol, e aí, a partir daí, sonhar com outros passos, né? Ainda o futebol era amador no Brasil, então eu tive a oportunidade de depois fazer faculdade nos Estados Unidos, com bolsa, então eu fui uma estudante atleta nos Estados Que Unidos. legal. Lá, eu tive a oportunidade de vivenciar algo ainda maior, né? Que é viver uma cultura também de um país que tem uma cultura esportiva, né? Onde o esporte tem muito valor, mas principalmente futebol feminino, né? Então, tive uma percepção maior do futebol, de como o futebol feminino pode impactar uma sociedade. Claro que o Brasil já era apaixonado, a gente, como eu falei, né? Já jogava futebol há muitos anos, e enfim, o nosso país ele é movido a futebol, né? Há muito tempo. E aí, quando essa experiência me deu uma percepção de tipo, poxa, por que eu tive que vir para os Estados Unidos para viver uma experiência tão legal como essa? Por que que dentro do Brasil a gente não consegue ainda traçar um caminho? E retornei ao Brasil com a esperança e com a expectativa de poder compartilhar toda a experiência que eu vivi, já formada em educação física também, né? Então, tive que revalidar meu diploma, não sem problema nenhum, e logo na sequência comecei a ser professora de escola. E sempre agreguei o futsal dentro do meu processo e fui traçando, e aí e jogando futebol. Né? Eu retornei dos Estados Unidos em 2007 e sempre jogando futebol, estudando e trabalhando com educação física, sendo treinadora de escolinhas. E aí, em 2012, foi quando eu decidi realmente parar de jogar futebol e me tornar treinadora de futebol, de futsal, né? De futebol especificamente. Eu saí da educação física escolar. E aí, em 2012, eu abri minha própria escola de futebol, feminina, né, exclusiva para mulheres. Foi um momento muito importante ali para o meu desenvolvimento profissional e também para o entendimento de como o futebol ia se desenvolver, né? E fui na sequência. E aí, quando eu realmente. Só que nesse momento eu era treinadora e gestora, né, do meu próprio projeto. E aí, em 2019, foi quando eu tive a oportunidade realmente de iniciar um trajeto muito especial na minha carreira como treinadora, que foi o meu primeiro comando de um clube grande, né? Então foi onde eu comecei a comandar o Esporte Clube Internacional em 2019, na categoria sub-18, uma categoria de base que era algo que eu gosto muito, que é a formação de atletas. E ali a gente se tornou campeã brasileira, logo na sub-18, né?
Logo na sequência, eu fui para o Red Bull Bragantino, onde também foi um projeto novo no clube, era o primeiro ano do clube no futebol feminino. Então, ali eu tive a oportunidade também de projetar esse clube dentro do futebol feminino, e também a gente teve a oportunidade de se tornar campeã brasileira da 2. Logo na sequência, eu tive a minha primeira experiência numa seleção, onde eu fui comandar a seleção dos Emirados Árabes Unidos, que também era a experiência de uma primeira seleção, mas também de uma nova cultura, de um novo ambiente, de um ambiente que eu nunca, na verdade, eu nunca tinha nem sonhado que eu poderia chegar lá, né? Sensacional, né? E o fator idioma, apesar de você falar inglês, te atrapalhou, não? Lá todo mundo fala inglês. Eles, Ah, como o então tá país, bom. ele é um país muito pequeno, que 90% da população é estrangeira. Então ele teve que ter uma língua, né? O árabe não é uma Universal, né? língua, né? Ele teve que criar. Então acabou que o inglês ali ele é muito falado dentro das escolas e tudo mais, né? E aí logo na sequência dessa experiência que eu tive nos Emirados, eu vim para o Real Brasília, né? Que é a minha cidade natal, né? Brasília. Aqui tive a oportunidade de comandar o Real Brasília no Brasileirão 1, de ser campeã estadual com o Real Brasília. E logo na sequência, né, sem dúvida nenhuma, estou aqui agora na Sociedade Esportiva Palmeiras, muito feliz, muito realizada, mas esse foi um pouquinho do meu trajeto, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre E algum foi desses eleita pontos uma das aí. melhores treinadoras, né? Eu tive entre os quatro melhores treinadoras agora, né, do Campeonato Brasileiro, que também é uma alegria muito grande. Que Né? honra. Na época no Red Bull Bragantino, em 2020, eu tive a oportunidade de ser a melhor treinadora do Campeonato Paulista, que também foi uma grande oportunidade, né? Minha estreia no Campeonato Paulista, minha estreia como treinadora de uma equipe profissional e já ser reconhecida como, né, entre os melhores do Campeonato Paulista também foi uma alegria muito grande. Muito bom. Juninho, manda sua pergunta aí pra Camila. Bom, primeiramente, Camila, é uma honra, né, do nosso podcast ter você com a gente. E a primeira coisa que você vai prometer para a gente, quando você tiver aquela conversinha com o professor Abel Ferreira, que eu tenho certeza que vai Oh, ter, você espero. passa para o Gabriel, para nós aí, algumas coisinhas para a gente poder aprender também, né? Com certeza. Bom, Com certeza. primeiramente eu quero te desejar muita sorte nessa nova etapa da sua vida. Você passou por muitas coisas, né? Desde professora de escola, desde categoria de base, desde a sua escolinha. Então a sua vida foi cada vez mais progredindo de forma muito positiva. Camila, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco dessa experiência que você teve, por exemplo, quando você parou de jogar, o que te amadureceu, em quem você se espelhou, você tem uma pessoa referência, né? Como que a sua vida foi desenvolvendo do seu conhecimento profissional? Quais foram as pessoas principais que te ajudaram a esse desenvolvimento profissional? Desde você, vamos supor, os Estados Unidos, é claro, tem uma referência bem boa em relação ao esporte, né? Porque lá eles praticam esporte, e o Brasil tem um pouco mais de dificuldade. Mas graças a Deus, nós como professores sabemos que agora o futebol feminino tem uma evidência na televisão, as coisas passam a acontecer. Então eu gostaria de saber quais foram as pessoas pelas quais você conviveu no seu mundo profissional para que você chegasse a um clube que, pô, com certeza é o sonho de muita gente. Bom, assim, teve realmente muitas pessoas, na verdade, que me inspiraram dentro desse processo, né? Mas dentro do que a gente está conversando, assim, eu acho que é algo que eu vejo como algo muito positivo na minha carreira, e que eu entendo que nem todo mundo, às vezes, tem a mesma oportunidade, é que eu sempre consegui agregar a educação com o esporte. Mas foi uma escolha. Eu entendo também que em alguns momentos não tem como fazer uma escolha como essa e você acaba tendo que optar por um caminho mais profissional e acaba, né? Eu entendo que cada um tem uma relação. Mas, assim, com certeza, ter estudado no Mackenzie, que tem uma cultura esportiva, que tem um entendimento do valor do esporte, foi muito positivo, né? E ali eu também tive não só uma educação acadêmica, mas uma educação de uma escola que já tinha uma visão e um enraizamento de educacional muito positivo. Então, eu tenho certeza que isso agregou muito nas minhas escolhas. E aí, logo na sequência, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Ali foi um sonho meu, assim, sabe? Eu nunca tinha.
Na verdade, surgiu a partir de um amigo meu que falou para mim assim, nossa, ele era do Mackenzie, então eu acho que o ambiente do Mackenzie também me propiciava a estar com pessoas que tinham oportunidades antecipadas pela situação financeira, né, por essas situações. Ele voltou e falou para mim assim, Camila, ele sabia que eu jogava futebol, ele, cara, você tem que jogar futebol nos Estados Unidos. Você não tá entendendo, é muita mulher jogando futebol. Tipo, então a partir dali, esse meu amigo plantou essa sementinha do sonho de ir para os Estados Unidos, né? E dentro desse processo, eu já entrei na faculdade, eu já tive a oportunidade de ler o livro do Bernardinho, que é o Transformando Sonho em Ouro, né? Eu tive a oportunidade de ler o livro do Nuno Cobra, que é o... Poxa, tava na ponta da língua aqui, que é um livro... O Nuno Cobra é um espetáculo de como é o movimento do corpo, de como conectar os movimentos. Então, eles foram... Por isso que eu falo que a educação sempre me agregou a ter pessoas que eu pudesse vislumbrar e falar, bom, eu quero muito ser como eles. Então, o Bernardinho, sem dúvida nenhuma, é um desses E nós temos treinadores. ótimas referências em todos os esportes como treinadores, né? Com certeza, a gente tem várias outras referências, né? O Bernardinho, ele acabou que talvez perto da faculdade foi o mais próximo por ter um livro, na verdade, e a gente debate muito sobre isso, de como nós treinadores, isso está caminhando cada vez mais, e eu fico muito feliz. Inclusive, o nosso Abel Ferreira, né, escreveu aí 2 livros fantásticos, tive a oportunidade de ler um. Mas, enfim, então o Bernardinho foi um. Quando eu fui para os Estados Unidos, de novo, o conceito faculdade, educação, junto com o esporte, me agregou muito mais uma vez, né? E ali, os Estados Unidos sempre teve grandes atletas, a gente também, né? Ayrton Senna também é um cara que me espelhou muito, mas o Michael Jordan também foi um atleta que me espelhou muito. Então, quando eu estive nos Estados Unidos, eu tive a possibilidade de ler mais livros deles também, né? Nunca desisti, livros curtos que ele ia fazendo, de falas que as pessoas pegavam. Então, ele foi um atleta que me inspirou muito. Quando eu retorno para o Brasil, em 2007, obviamente, o futebol feminino estava ganhando um pouco mais de visibilidade e força ali. Claro que eu já conhecia a Marta, já conhecia a Cristiane, já conhecia a Formiga, mas ali, depois que começou a ter uma visibilidade maior, as atletas brasileiras passaram a ser uma referência para mim também. E no mundo quando eu fiz a minha transição para treinadora, atleta, tiveram 2 treinadoras que inspiraram muito minha carreira como mulheres, né? Que foi a Emily Lima e a Tatiele, que são treinadoras que vêm traçando. O futebol feminino ele é muito novo, então as referências também são muito recentes. São menores. São menores, e dentro desse processo atual, né? Claro, a gente tem treinadoras internacionais hoje, né? Como a Sarina, como a Emma, né? A Sarina foi treinadora da Inglaterra, a Sarina é a atual treinadora dos Estados Unidos, a treinadora mais bem paga da história. Não é pelo dinheiro, mas pelo momento histórico que ela está conseguindo de igualdade, pela figura, né? Que ela se tornou. Pela figura que ela se tornou, né? Então, como eu falei, eu citei uns mais pontuais aqui para nossa conversa, mas eu sou influenciada de verdade por muitos treinadores, muito taticamente falando. Eu gosto de estudar muitos jeitos de jogar, muitas formas de jogar, então eu estou sempre observando, e óbvio, né? Eu acho que o Abel Ferreira ele trouxe uma leitura muito legal e interessante de um treinador para o futebol brasileiro, para o questionamento de nós treinadores, para nossa formação. Então, sem dúvida nenhuma, não é por conta do Palmeiras, óbvio que isso fortalece ainda mais, mas o Abel ele já era uma referência para mim também, como um treinador, como gestor, né, como um vencedor, né, não necessariamente um campeão, mas como um treinador com uma mentalidade vencedora, né. Não, ainda mais hoje no mundo moderno, né, Camila? A gente sabe que o campo de jogo é importante, mas essa Sim. palavra que você falou da questão da gestão do grupo, ela Sim. é um principal fator de dentro de um grupo de trabalho, principalmente de alto rendimento, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente vem debatendo nas licenças, né? Hoje eu tenho todas as licenças da CBF, passei pela licença C, passei pela B, passei pela licença A, e hoje finalizei minha licença Pro, graças a Deus, né? Uma conquista muito especial para mim também. A gente vem conversando cada vez mais isso, né? Porque a parte tática do campo, ela é muito dinâmica, ela tem bilhões de possibilidades, não tem como, né? Falar, mas a gente nunca pode esquecer do lado da gestão de grupo, do lado emocional, né, que a gente está tratando com atletas que estão, principalmente no futebol feminino, que estão fazendo parte dessa transição do amadorismo para o profissionalismo, né? Existe uma importância muito, né? Do desenvolvimento mental, muito, né? Porque mudou, né? A gente não é, como eu falei, na minha época de atleta eu era amadora, né? Então, hoje não. Hoje somos profissionais e hoje as atletas estão semanalmente na televisão, né? Nessa era digital, né? Muito mais conectadas com a torcida,
sendo inspirações, né? Que isso eu acho que é algo que também os Estados Unidos me compartilhou muito, que é essa percepção de você ser uma inspiração para a próxima geração, né? E eu vejo hoje a geração de atletas de futebol feminino muito mais preocupadas com isso, de serem uma inspiração para a próxima geração e estarem abrindo portas também para essa nova geração, né? E eu vejo isso acontecendo também, sabe? Boa, Camila. Muito bacana. Ô Camila, a gente não pode negar é, que o futebol feminino tá, teve um atraso aí de muitos anos em relação ao masculino, né? Isso é uma coisa Claro, histórica. fato, né? E isso é nítido, né? Em todos os sentidos, por questões políticas, históricas e machistas na antiguidade. Vendo isso, o Palmeiras, se eu não estou enganado, ele não tem uma base, ele não tem uma formação de base no futebol Uhum. feminino. Sim. A pergunta é, se você tem planos de criar uma base ou você vai ter essa liberdade de uma possível categoria de base no Palmeiras para trabalhar junto com o profissional, visto que isso é muito nítido nos últimos anos no futebol masculino. Claro que nós sabemos que a verba não é a mesma, nós sabemos que os patrocínios não são os mesmos, mas eu queria entender como vai ser o seu trabalho perante a isso. E a segunda pergunta, já emendada, é como você vê o Palmeiras, que ultimamente foi campeão da Libertadores feminino, né? E Uhum. nos últimos jogos, assim, eu gosto muito do time do Palmeiras feminino. Acho que tem muitas atletas níveis de seleção. Só que passou por um pouco de altos e baixos, tanto fazia um jogo muito bom, fazia um jogo muito abaixo do que se espera, não tinha uma constância. E aí eu queria saber como vai ser uma forma de lidar com um time campeão, porém não tão consistente hoje em dia. Não, perfeito. Em relação à base, né, assim, é notório e claro diariamente nas minhas falas, na minha carreira, que eu acredito na base, né, eu acredito na formação de atletas. Eu não acredito na formação de atletas só na base, eu acredito que a formação de atletas é contínua, assim como a nossa formação como treinadores, né. Então, assim, o que eu puder contribuir para o clube, no que caber a mim, né, no que couber a mim, para essa contribuição, eu vou estar sempre à disposição. Eu também acredito em atletas jovens dentro do elenco, né? Por que não contribuir para que mais atletas tenham espaço, mas não só no profissional, mas eu concordo que a base é um espaço diferente. Então, assim, o que eu puder contribuir para que aconteça, para que o que o clube precisar do meu apoio para a construção e fortalecimento da base, eu vou estar sempre à disposição, né? Mas claro que o meu foco principal é a equipe profissional e como eu falei, eu também vou me preocupar com a formação contínua dessas atletas, que eu concordo com você, são atletas de altíssimo nível, né? Mas eu também entendo que todo mundo hoje que faz parte do mundo do futebol feminino, ele faz parte desse desenvolvimento, entende? A gente ainda está construindo essa base e inclusive mesmo para que esses altos e baixos sejam menos cruéis, digamos assim, que eles sejam menores, né? Então, assim, eu vejo que a equipe do Palmeiras é uma equipe que tem muita consistência, atletas que hoje são experientes, já passaram por essa experiência dos altos e baixos, então isso também é algo que é muito mais fácil para mim lidar hoje com elas, porque elas já vivenciaram isso, né? Então, às vezes, como eu falei, como a gente está no desenvolvimento, às vezes a gente não teve o tempo de passar por essas experiências, né? Então, eu acho que é um Entendi. momento. Eu não acho que seja nada grave na minha percepção, né? Até mesmo observando de fora, eu não digo nem de dentro, porque eu ainda não tive contato com as atletas, mas eu acho que que eu me comprometo a fazer e vou estar fazendo no dia a dia é estudando essas atletas individualmente, estudando os contextos, compreendendo os grupos, né? Compreendendo o grupo de forma geral, o que eu posso fazer e, claro, sempre mostrar que isso faz parte da nossa carreira, né? A gente tem que compreender e mais do que isso, saber lidar com os momentos altos e saber compreender e identificar o que que levou para os momentos baixos e como sair daquele momento, Não né. só a gestão tática, mas a gestão de grupo, né? Perfeito, exatamente. Que é o mais Compreender importante como hoje em dia. com certeza, é um grande desafio, né. É, Eu acho que é o nosso grande desafio, é manter o grupo realmente confiante, né,
Não é fácil você jogar grandes jogos, né? Ter grandes adversários, né? Então, acho que isso é um grande desafio que a gente precisa estar todo dia, diariamente, se moldando e se adaptando e se preparando e querendo isso, né? Querendo grandes jogos, né? Boa. Juninho, manda sua última pergunta, eu vou mandar a última e depois a gente faz uma gincaninha de 1 minuto, só pra gente ter no contexto do programa. Bom, na verdade, a gente está tendo uma aula aqui, né? É. Que isso. A gente observa que, pô, a Camila tem uma vivência e um conhecimento E um por repertório nova, gigantesco. é um pouco mais nova que o Abel, então, pô, é muito bacana. Eu, por exemplo, eu sou mais velho que você, eu tenho 43 anos, mas a sua própria vivência internacional de ex-atleta, de base, de profissional, acaba sendo bem interessante. Camila, eu vou virar um pouco a chave do nosso papo. Vamos supor que eu gostaria que você conversasse com a gente como que a Camila, treinadora, é no campo de jogo. Vamos supor, o seu estilo de jogo, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? O Guardiola tem mais a posse de bola, né? O Abel, né? Tem aquela saída com 3, aquele toque de bola, ou, por exemplo, o Klopp já é aquela coisa da motivação, da fazer os caras voarem por ele no campo. E aí, assim, como que a Camila, na beira do campo, essa é a primeira pergunta, se você é mais calma, se você é tranquila, se você fala aquelas palavrinhas bem legais à beira do campo. E o estilo de jogo? Por exemplo, você tem o toque de bola, você tem o estilo mais vertical. Como que é? É claro que você não vai poder falar muito, senão o adversário vai gravar tudo, né? Mas eu gostaria que você comentasse um pouco do seu trabalho no campo de jogo. Esquecer um pouco essa questão, né, de tudo que a gente falou da atleta, gestão, Claro. do seu conhecimento e como que você joga, para Claro. a gente aprender mais um pouquinho também. Bom, primeiro, obrigado, né? Assim, não é uma aula, a gente é um compartilhamento. Eu sempre falo, né? Eu gosto muito de estar sempre conversando, porque é nesse momento que a gente reflete sobre as nossas palavras, né? E pensamentos, né? E aí acaba aprendendo. Mas, bom, de qualquer forma, assim, eu primeiro acredito muito no treino, né? Assim, eu acho que o treino é onde realmente eu tenho alguma autonomia e, digamos assim, controle, né? Não tenho controle também, porque a gente depende completamente dos atletas, né? Mas o meu estilo de jogo, assim, eu tenho sim um estilo de jogo mais rápido, mais vertical, com poucos toques na bola, com um jogo um pouco apoio rápido, né? Mas eu também, uma coisa que eu gosto muito é de identificar qual que é o nosso estilo de jogo, como equipe, como aquelas atletas que estão naquele elenco, né? Então, e junto com elas, construir no dia a dia esse estilo de jogo, né? De novo, sem perder as características do clube, do que o clube gosta, de como o clube também gosta de jogar. Eu gosto muito de observar a equipe masculina, mesmo sem nenhuma exigência, mesmo sem nenhuma. Eu sempre gosto de observar o time masculino e tento trazer um pouco para as atletas essa percepção, mas principalmente como elas gostam de jogar, mas mais do que isso, como vai dar certo o nosso estilo de jogo junto, né? Como que vai dar certo esse, né? esse elenco jogando junto, né? Como é que a gente joga melhor junto? Mas assim, mas sem dúvida nenhuma, eu sou uma treinadora que gosta de uma defesa realmente bem coesa, com poucos espaços de acharem espaços claros de gol, né? E venho tentando construir um estilo ofensivo assim, como eu falo, é uma construção, né? Mas cada vez mais chegando com mais atletas, mais compactadas, né? Entendendo que quando a gente está com a bola, a gente está com a bola, e quando a gente, então, ou seja, todo mundo ataca, todo mundo pensa em gol, e quando a gente está sem a bola, todo mundo pensa em recuperação da bola. Enfim, assim, é muito simples, né? Porque essa é a lógica do jogo, parece né? que a coisa mais fácil do mundo, né? Mas, assim, eu tento simplificar isso, sabe, Juninho? Assim, eu tento trazer. Sim. É isso, é simples. É não tomar gol e fazer gol. Simples assim, né? Mas brincadeiras à parte é isso. Eu acho que eu tento trazer um pouco do que as atletas querem representar dentro de campo também, né? Eu tento trazer esse é meu estilo de jogo, que é uma construção junto com elas. E na beira do campo eu tento estar o mais fria possível. Claro que nem sempre isso é possível, né? Mas eu tento estar o mais fria possível para que eu possa realmente contribuir com as atletas naquele momento de jogo, né? Com alguma leitura de algo que elas não estejam conseguindo analisar, porque eu também trago para elas essa, digamos, responsabilidade
delas fazerem a leitura do que está acontecendo dentro do jogo, e elas têm a capacidade para isso, obviamente, né, e experiência e, enfim, para fazer essa leitura. Então eu tento trazer essa consciência do jogo para elas, mas tento sempre estar atento ao que elas não estão conseguindo observar, né, o que aí para que nos momentos oportunos ali, às vezes de água, enfim, de alguma coisa aí no intervalo ali, que é muito rápido, mas a gente consegue transmitir alguma informação, eu tento trazer algo mais pontual, assim, sabe, algo que elas não estão enxergando, assim. Uma coisa mais específica, né, para aquele momento do jogo, né? Exato, para alguma coisa que a gente não conseguiu ler na semana, enfim, algo que se transformou, que a gente achou que fosse ser de um jeito e está sendo de outro, né. Enfim, alguma atleta que a gente fez uma leitura que ia atuar de alguma forma, e ela está conseguindo atuar de outra forma, achar outros espaços, né. Então trazer realmente o que elas não estão conseguindo pela tensão do jogo, claro, né, porque É. não falei, não é porque elas não têm a capacidade, Sim, mas sim. elas estão numa tensão diferente da nossa, então eu tento aproveitar isso, mas claro que E algumas você vezes a tocou num gente ponto, Camila, que eu até falo muito para minhas alunas na quadra. Eu falo assim, tem coisas que eu não estou vendo e vocês claro, estão, e tem coisas claro, que o inverso, que eu vejo, é isso, porque assim, a gente tem um esquema de jogo. Só que as particularidades, dentro de um jogo nós temos mini-jogos, é o que eu falo para elas. é Nós temos isso. mini-jogos. Uhum, E dentro sim, desses mini-jogos é o jogo da confiança, é o jogo de tático, é o jogo técnico, é o jogo da imposição. Então eu falo, sim, eu tento trazer esses mini-jogos para vocês terem a percepção. Só que, por exemplo, tomada de decisão, isso vocês controlam. Marcação, comunicação, vocês têm que se falar. Então você tocou num ponto muito legal, que é é elas isso. também terem a percepção e não nós controlarmos todo o sistema de jogo. E sim, o sistema de jogo também inclui a tomada de decisão e a imposição delas, né? Isso é muito Não, e importante. detalhe, né, Gal? O Abel fala muito dessa questão do, como você mesma falou, Camila, com a bola você procura jogar, Isso, só que sem a sem a bola. bola, a sua atleta já sabe dentro do campo a função que ela tem que fazer. Até O Abel porque Perfeito, você fala passa mais tempo sem bola do que com bola, é principalmente no isso, campo, né? No futsal já é com um pouco certeza, diferente. com então, é uma certeza, coisa que você procura buscar, no sentido do quê? Buscar da sua atleta. Por exemplo, o Abel fala muito dessa questão do pilar. O uhum, Everton, o Gustavo Gomes, no meio era Adoro. o Zé e o atacante. Então, são, sei lá, 4, 5 atletas dentro do campo, que a hora que a coisa não tá boa, ó, vamos dar uma segurada aqui para a gente conseguir. perfeito. Você usa também, Camila, essa questão dos pilares, vamos supor. É claro que você tem as jogadoras da sua confiança, né? Outras, né, outras atletas, vamos supor, mais novas, não tem tanta experiência. Por exemplo, você vai ter dentro do Palmeiras atletas rodadas, experientes, e que vão com certeza ter esse alicerce. Mas você usa você busca esse alicerce dentro É, das suas atletas? eu acho que você ter atletas que possam se comunicar com mais velocidade dentro do jogo, isso é muito importante, porque é É, exatamente isso, né, às vezes a gente não fez a leitura, a atleta já conseguiu fazer a leitura, ou uma ou duas já conseguiram fazer a leitura, e aí às vezes elas não têm segurança ou conseguem se comunicar tão bem quanto os atletas. Então criar esse elo, eu acho que é importantíssimo, porque como você mesmo falou, a gente tem atleta que jogou Copa do Mundo, atleta que jogou Libertadores, enfim, atletas que já estão acostumadas com finais. Então, essas atletas precisam conseguir compartilhar essa leitura e essa segurança dentro do jogo, assim, com certeza. Mas, de forma geral, eu sempre tento potencializar todas elas para que todas compreendam a sua força. Né? Todas as atletas, independente da idade, da experiência, da rodagem, elas têm alguma contribuição para o grupo e elas precisam estar confiantes que elas podem e devem também contribuir, fazer sua leitura para o jogo, né. bacana. Boa. Ô Camila, a gente está chegando no final da nossa entrevista, e aí, como bons professores, no nosso programa a gente tem a parte lúdica que a gente chama, né? O famoso coletivo, o famoso tal. Perfeito. Então, eu queria. Jogo rápido, tá? Vai rodar uma vinheta aí, Tá, pedir pro pessoal curtir, compartilhar aí a nossa entrevista e mais uma vez agradecer. Então, chama-se a Gincana Palestra Cash. Como que funciona? Eu vou fazer algumas perguntas rápidas. Se você tá. conseguir escolher uma pessoa, beleza. Se não, você pode ficar em cima do muro que eu vou entender, prometo. Essa nem eu estava sabendo, né? Eita, segura. Camila, referência de futebol masculino.
quem você escolheria? Ronaldo ou Ronaldinho? Futebol magia ou futebol objetivo? Ah, eu ia no Ronaldo. Ah, boa, tá comigo, tá comigo. Boa. Futebol feminino, Marta ou Bia Zanerato? Ai, meu Deus, olha que Eita, situação. que situação, né? As duas são incomparáveis, né? Mas hoje, com certeza, Bia Zanerato. Boa, boa. Referência treinador, Bernardinho, Abel Ferreira. Nossa, que pergunta, né? Essa tô bem em cima do muro, mas os dois têm a sua qualidade e com certeza, pelo momento que eu também estou vivendo, pelas características individuais, com certeza o Abel. Boa. E aí eu queria que você me falasse quem é o maior jogador de futebol que você já viu, tá? Que você viu jogar. A Perfeito, maior jogadora que você viu, pode perfeito, ser qualquer posição. E a perfeito. maior, e a maior treinadora e treinador, ou um dos dois. Bom, que eu tive a oportunidade, o jogador assim que me encanta assim, a gente acabou de falar dele, é o Ronaldo, assim, com certeza, por toda a Não tem como. resiliência, por toda a força, enfim, por toda a Tudo objetividade, que ele exatamente. passou, né? Ele assim, ele é um jogador que eu realmente admiro muito, assim, né. De jogador, assim, a gente falou dela aqui também, é a Marta, com certeza, eu já tive a oportunidade inclusive de jogar contra a Marta, então, Nossa. sim, foi algo assim, é uma jogadora, assim, que eu nunca vi, assim, com a velocidade, com a intensidade, né, assim, não é à toa que ela foi melhor do mundo 6 vezes, que ela representou aí, ela realmente é a melhor jogadora que eu já tive a oportunidade de assistir jogando. Eh, Treinadora, né, assim, como eu falei, eu hoje tem muitos jogadores fora que me outras treinadoras, perdão, fora do Brasil que me inspiram, né, no estilo de jogo, na forma com que elas estão, na forma vencedora, né, a Sarina é uma treinadora muito vencedora, que me inspira muito, mas eu preciso puxar para o Brasil, assim, né, e eu preciso trazer para treinadoras brasileiras, né, como a Tatiele Silveira, que é uma treinadora que me inspira muito, é uma treinadora que, né, a única treinadora mulher campeã do Campeonato Brasileiro. Tive a oportunidade de acompanhar ela agora, foi campeã chilena. Então é uma treinadora que realmente me inspira, não só em vários No aspectos, né? Colo-Colo, se não estou enganado, né? No Colo-Colo, isso. Não só dentro de campo, mas fora de campo também. É uma treinadora e uma mulher que me inspira muito, né? Bom, um treinador, né? Bom, assim, como eu já falei, o Abel realmente ele é um treinador que eu admiro muito, mas sem dúvida nenhuma o Parreira também é um treinador Barreira. que me agrega muito, que eu gosto de ouvir as entrevistas dele antigamente, eu gosto de observar alguns jogos dele. Foi um treinador que eu tive a oportunidade de acompanhar, né, na Copa do Mundo, né, naqueles momentos muito especiais do Brasil e também desafiadores, mas é um treinador também que eu tenho uma referência e eu sempre busco. Mas como eu falei, eu tenho muitas referências. Vocês falaram do Klopp, né? Eu tive a oportunidade de ver o Klopp jogando quando eu estava em Dubai, teve um Sério? campeonato lá, eu tive a Nossa. oportunidade de ver ele ali, foi muito legal e observar ele exatamente isso. Ele no jogo, era isso, eu só olhava para ele. O que ele ia fazer naquela hora? Sim, claro que era um jogo mais festivo, né? Era um campeonato um pouco mais festivo, mas ainda assim foi muito legal de observar ele. Mas o treinador que eu estou mais ansioso para conhecer é o Abel. Ah, nossa, Ah, imagina. Pouca coisa, né? e deixa eu falar, você percebeu uma coisa que ela tem as anotações dela também? Olha, Tem o caderninho. Oh, caderninho, hein? claro, eu sou a treinadora do caderninho aí também, viu. Boa. Mas eu Sei, já tô olhando as entrevistas também do Abel, sem dúvida É uma nenhuma, né, eu aula, acho né? que é uma aula, assim, eu sempre que eu posso eu assisto não só o jogo, mas a entrevista dele também, como ele se comporta É. e assim, e é muito legal de ver, assim, porque muitas vezes eu até estava falando com a minha mãe, assim, que ela também às vezes olha ele, assim, ela fala: "Nossa, às vezes parece que ele fala algumas coisas parecida com você, Ah lá, assim, tá né". vendo? Tá vendo? Baita contratação, hein? Aí eu falei: "Poxa, comparação dessa tá Nossa, excelente". tá maluco. Ô, Camila, agradecer de coração, tá? Beleza, Eu obrigada. desejo todo o sucesso do mundo. Se tem um recado ou uma. Claro, não somos ninguém para dar conselho, mas se eu pudesse te dar um conselho, eu falaria: faça tudo que você
faça tudo que você tem na cabeça, bota toda a sua ideia em jogo, não deixe de fazer nada por causa de que alguém pode não gostar ou não sei o quê. Põe toda a sua ideia em prática, porque isso é toda a sua jornada desde jogador até hoje, que é o que te formou ser treinador hoje do Palmeiras. Então, não deixa nada para depois, faça tudo, se entrega ao máximo. E é o conselho ou a forma que eu tô de demonstrar toda a minha gratidão por você ser hoje a treinadora da Sociedade Esportiva Palmeiras. E agradecer a entrevista, agradecer o Juninho e a todos os ouvintes do Palestra Cast aí. E para encerrar, fala o que você quiser, e se você pudesse dar um conselho para o futebol feminino no mundo, qual seria? Vamos seguir caminhando, se profissionalizando, se preparando, todo mundo, todos os envolvidos no desenvolvimento do futebol, né? Vamos seguir estudando, evoluindo, né? Eu acho que é isso. Vamos seguir caminhando, vamos seguir para frente. E eu estou muito feliz, de verdade. Obrigado mesmo pela oportunidade de estar Obrigado aqui. você. Estou muito feliz de ser a representante técnica, né, desse processo. Muito feliz mesmo de representar. Podem ter certeza que eu vou dar meu melhor, vou colocar, né, meu trabalho e minha dedicação. Vai ser dia e noite sonhando e pensando no Palmeiras e no desenvolvimento da equipe. Podem ter certeza disso, que vai ser entrega total. Né? Aqui em casa é só avante palestrinas, para cima, vamos. E obrigada, né? Juninho, desculpa não deixar também se você quiser falar alguma coisinha, mas obrigada. Para nós, Camila, de verdade, é uma honra ter a sua participação, porque, como você mesma falou, é um debate de pessoas que trabalham com esporte, profissionais, e você pode ter certeza que nós, do Palestra Cast, eu, por exemplo, no masculino, eu não falto no Allianz. Já fui a alguns jogos no feminino, já fui, e pode ter certeza que eu e o Gá estaremos sempre que dá, vocês lá no Allianz, torcendo da mesma forma, porque é até engraçado, né? O público do feminino é diferente do público masculino. É muito, para quem nunca foi, é uma comparação que a gente acaba observando. É diferente. Então, mas de antemão, que Deus possa abençoar seu trabalho, que competência você já mostrou para a gente que você tem. Então, aquele que desenvolve bem e cada vez mais busca o conhecimento dentro da sua profissão, a gente tende cada vez mais a ter o sucesso. Então, nós do Palestra Cast humildemente agradecemos, porque a gente sabe o tamanho do clube que você está, a gente sabe o tamanho da responsabilidade, o tamanho do caminho que você seguiu para isso. O caminho, e o que a gente pode fazer cada vez mais é te desejar sucesso, e que seja um ano de 2024 simplesmente daqueles dos sonhos, Amém. Como você mesma disse. Tá bom? Tá, já está sendo, e obrigado pela torcida. Valeu. E é isso, a gente conta com vocês aí. É muito importante a torcida de todos, né? Da torcida aí, é muito importante o acompanhamento de vocês, a gente conta com vocês. E quero ver vocês lá mesmo, hein? Quero olhar lá e falar, tamo junto. Boa, Camila. Galera do Palestra Cast, obrigado aí pela entrevista aí, deixa o like todo mundo, comente e tudo mais, e sigam a Camila Orlando aí nas redes sociais, tá bom? Obrigado aí. Valeu. Obrigado, Camila.